Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida amiga Cora Ronay. Continuamos em quarentena, continuamos boquiabertas com as notícias do Planalto, e eu quero saber como é que está minha querida Cora Ronay. Tá tudo bem? Tudo super tranquilinho, Bela, tudo tranquilinho. Vocês que nos ouvem, está tudo correndo bem na quarentena de vocês? É uma dúvida, né? Porque quarentena, o que menos faz é correr, né? A quarentena é uma coisa meio estacionária, mas enfim, deu para entender, né? Deu para entender. E eu fiz questão de começar esse programa falando que estamos em quarentena, continuamos aqui, eu na minha casa, Corinha na casa dela, a gente gravando esse programa para vocês, nossos ouvintes queridos, através do Skype. Como é que você passou essa semana, Cora? Essa semana que a gente quase não se falou, nos falamos só para fazer a nossa reunião de pauta, mas queria saber como é que foi a sua semana. Olha, não tem mais acontecimentos na vida, né? Então, quando eu ligo para minha mãe, para minha irmã, no fim do dia, a gente comenta assim: e aí, aconteceu alguma coisa? Menina, o saco de lixo vazou quando eu fui. Oh, mas que coisa! Aí, outra coisa, assim, que sardinhas não saíram bem, ficaram ruins. Acontece rigorosamente nada, né, na vida. Eu estou lembrando de um acontecimento muito importante que eu acho que na nossa existência a gente jamais comemorou esse acontecimento via Skype, via Zoom, via qualquer outra plataforma virtual, que é o Dia das Mães. Quero saber como é que foi o Dia das Mães para você, para sua mãe, enfim, para todas as mães da sua família. Depois te conto do meu também. Olha, o Dia das Mães da minha mãe foi espetacular, porque a Laura fez bacalhoada para ela. A Laura nos manda fotos do que ela está cozinhando para minha mãe, né? Manda fotos da minha mãe comer. Acho que é só para procurar o resto da família, porque daquelas coisas maravilhosas e filezinhos e coisas gostosas, meu Deus, um dia uma coisa melhor que a outra, mas enfim. Mas ela fez uma bacalhoada para minha mãe. A Júlia conseguiu encontrar uma planta que a minha mãe estava precisando, porque a minha mãe tem um jardinzinho, né, um jardinzinho interno, e naturalmente, como todo mundo que tem jardim, ela sempre precisa de mais e mais plantas. Um dia ela não vai mais conseguir entrar em casa, mas tudo bem. Mas a gente encontrou uma planta que a minha mãe gosta, então teve até presente de Dia das Mães, né? Eu falei com o pessoal todo, mas eu te confesso que para mim não é só eu não levo o Dia das Mães muito a sério, mas reunião de família, eu acho que só reunindo mesmo, né? Eu fico tão sinto tanta falta de abraçar a galera e olhar no olho e ver todo mundo junto. Essa parte social me faz falta, de fato faz. Essa parte social me faz falta também. A gente teve um Dia das Mães gostoso, aqui em casa, a gente pediu um almoço, a gente está pedindo almoço dos chefes e dos cozinheiros amigos, né? Então, quando a gente quer pedir alguma coisinha, a gente sempre dá força para esses pequenos empresários. Então, você sempre pede a Sudbrac, eu pedi a Sudbrac no meu aniversário, e dessa vez eu pedi da Roberta Ciasca, do Miam Miam também, que a comida é deliciosa, e aí a gente pediu um menu do Miam Miam aqui em casa e comemos e botamos a minha mãe no FaceTime e ela almoçou na casa dela, a gente almoçou na nossa casa com a minha mãe no FaceTime. Fica confuso, a gente fica com muita vontade de abraçar, a gente fica com muita vontade de fazer aquela reunião grande de família. A minha família gosta de se reunir, eu sou de uma família que preza esses encontros, então a gente está sentindo muito, todo mundo está sentindo muito. Então esse domingo seria um domingo de reunião, seria um domingo em que a família inteira estaria junta para comemorar o Dia das Mães. Mas
não podendo, a gente tentou fazer a coisa da maneira mais agradável possível. Então, minha mãe ficou no FaceTime, a gente conversou um pouquinho, mas depois as coisas vai tudo se dispersando, né? Você levanta da mesa e vai lavar uma louça, e daqui a pouco eu vejo que a minha mãe está abandonada no FaceTime na mesa, que o meu filho já saiu, o marido já está fazendo uma outra coisa, então fica um pouco disperso, né? Parece uma coisa meio louca, assim, acontecendo, coisa de filme. Eu fui injusta com uma coisa, porque eu comi feito uma rainha. Porque eu comi um empadão de bobó de camarão da Roberta Suprac. Que delícia. Então, cara, eu comi gloriosamente bem no Dia das Mães. Isso realmente aconteceu comigo. Mas, porém, eu estava longe de todo mundo, né? Mas a gente não deve fechar os olhos às coisas boas que acontecem, pelo contrário. Eu recomendo a todos, olha, empadão de bobó de camarão. Eu acho que o bobó nasceu para virar um empadão, mas foi preciso a Roberta descobrir isso. Não, as Robertas bombaram no Dia das Mães. A Ciasca também preparou, uma das opções era um bacalhau espiritual, a sobremesa era um crumble de frutas vermelhas, um negócio muito, muito delicioso. Então, e a Roberta assou de braque no dia do meu aniversário, estava incrível também o prato dela. E aí eu acho que nas próximas comemorações a gente sempre vai dando um jeito, né, de pedir um prato daqui, outro dali, de ajudar um amigo dono de restaurante, um cozinheiro conhecido, alguém que esteja fazendo. Eu estou com uma amiga que é super ouvinte do nosso podcast, que cozinha super bem, super bem. Ela não tem restaurante, esse não é o sustento dela, mas ela cozinha super bem. E agora, durante a quarentena, ela teve a ideia de cozinhar para os amigos e entregar as quentinhas. E está fazendo o maior sucesso. Ela faz as quentinhas, ela define um prato por dia da semana e está recebendo um monte de pedidos. E eu falei, olha, é daqui para o estrelato, para o sucesso total, porque a comida dela é maravilhosa. É isso mesmo. Pois é, e aí ela está super feliz, porque é uma coisa que ela adora fazer, que dá um prazer danado a ela. E ela está muito feliz, assim, divulgando nas redes, e pena que a gente não pode experimentar a comida dela, porque ela é de São Paulo. E, por enquanto, o negócio ainda está pequeno, ela só está entregando em São Paulo. Mas, enfim, é a Manu. Manu, um beijo para você, minha querida amiga, e muito ouvinte do nosso podcast desde o primeiro dia. Mas é isso, a gente tem que dar força para os nossos amigos e para essas pessoas que estão rebolando para os seus negócios não acabarem, né, Cora? Que isso é um assunto recorrente aqui, mas não tem como a gente não falar sobre isso, né? Muito difícil. Pois é, vamos começar o nosso podcast, que a gente gosta de uma prosa, a gente vai conversando, quando a gente vê já tem meia hora de programa e a gente não começou. Mas não é, a gente fica sempre nesse papo. Vamos lá, então. A gente começa falando sobre o futuro do trabalho e da tecnologia depois desse momento que a gente está passando. O que vai ser do mundo pós-pandemia? A pergunta é complexa e ainda é uma incógnita, mas o fato é que vamos experimentar muitas mudanças. Numa sociedade profundamente transformada pela tecnologia, a imposição do isolamento social está fazendo com que as pessoas se adaptem a novos cenários no mundo do trabalho. Pensando nisso, nós ouvimos o CEO da empresa de educação executiva Startse, Pedro Engler. O que a gente pode esperar do futuro, pós-pandemia, em relação à questão de trabalhos, eu acho que é uma grande aceleração na forma como a gente gere os nossos times. A gente viveu por décadas a evolução do modelo de gestão, que era muito baseado em planejamento, comando e controle, onde tu tinha poucas pessoas que decidiam, enxergavam as tendências, enxergavam o futuro, davam os comandos para a empresa e controlavam os seus funcionários, os seus executivos, para que eles executassem aquilo que tinha sido pré-determinado. Esse modelo ele funciona, e ele funcionou muito bem no mercado que era um mercado mais previsível, um mercado mais onde a concorrência era mais definida, onde as alterações eram menores. A gente vem vivendo já um mundo, e isso já vem mudando nos últimos anos, um mundo de mudanças muito, muito aceleradas. Um mundo onde as tecnologias elas surgem, elas convergem, elas criam novos modelos de negócio, o custo de empreendedorismo caiu, o cliente tem cada vez mais conhecimento, cada vez mais alternativa, e isso está forçando com que as empresas se transformem, com que elas evoluam, com que os mercados se transformem.
E as empresas que não conseguem fazer isso estão ficando para trás. E a consequência é que as empresas duram cada vez menos, elas chegam no topo e permanecem no topo por períodos cada vez menores. O que a gente vai enxergar aqui, seguramente, é a necessidade das empresas repensarem essa forma de gestão, porque é muito pouco provável hoje que poucas pessoas, primeiro, consigam enxergar o horizonte, segundo, consigam saber tudo que elas têm que fazer. Então, as empresas que vão durar e que vão se sobressair, né, de hoje em diante, são aquelas que têm times alinhados, times que se complementam e times que são capazes de juntos atacar essas demandas do mercado e criar empresas cada vez mais eficientes, cada vez mais conectadas com o cliente e que respondam às demandas do mercado com mais velocidade. Então, eu enxergo uma grande mudança nesse modelo de gestão. Além disso, Engler reforçou que as novas experiências trazidas pela quarentena também podem enriquecer o mercado. Eu não tenho nenhuma dúvida que a quarentena mudou, porque basicamente as tecnologias já estavam muito disponíveis, mas as pessoas têm resistência a mudanças, né? As pessoas tendem a não querer mudar. Isso é uma característica do ser humano de forma geral. Na hora que a gente é obrigado a experimentar novas tecnologias, que a gente é obrigado a ter novas experiências, que a gente é obrigado a consumir produtos de formas diferentes, a gente consome e descobre que aquilo que a gente achava que era ruim não é tão ruim e eventualmente é até melhor do que eu estava experimentando, na hora que eu levo meu time para casa, e meu time trabalha, né, num bom nível de produtividade em casa, na hora que eu faço compras e funciona, na hora que eu pago as contas no banco, na hora que eu faço um curso online e eu tenho uma experiência bacana, eu me abro para aquele mundo novo. Eu entendo que eventualmente eu estava gastando energia ou gastando recursos em coisas que não me geravam tanto benefício. E certamente isso vai mudar muita indústria, muito mercado, e isso nos força a não poder acreditar que o mundo vai voltar a ser como ele era antes. Então, quem acha, não, deixa eu ficar encolhidinho aqui, paradinho nesse momento de crise, porque daqui a pouco a crise vai passar e eu vou retomar o meu negócio, é possível que os negócios não, eu diria que é até provável que os negócios não retomem na forma que eles eram. Então, a gente está num momento que a gente é forçado a entender mais o propósito que eu faço e focar menos no que eu faço. Enfim, acho que tem mudanças importantes que a quarentena acelerou. O CEO da Startse ainda analisou a aceleração no processo de substituição do trabalho humano por máquinas e deu dicas para a gente se manter atualizado diante de tantos desafios. O mundo ele evolui desde que ele começou, né? E as tecnologias, as máquinas, elas vêm substituindo trabalhos humanos talvez há milênios, né? O que está acontecendo agora é tem uma aceleração nesse processo, mas o que as máquinas fazem, hoje elas estão tirando os nossos trabalhos braçais e estão nos forçando a ter trabalhos mais cerebrais, né? Então é humano sendo humano, né? Trabalhando em coisas de humano e não em coisas de máquina. Tudo aquilo que é repetível, seguramente uma máquina vai fazer melhor. Tudo aquilo que tem criatividade, que tem a criação, que tem empatia, não tenho nenhuma dúvida que o humano faz melhor. Então, o que a gente está fazendo é colocando cada um no seu quadrado, né? Então, o que as pessoas têm que fazer, as empresas têm que fazer? Elas têm que entender que o mundo está evoluindo e que elas precisam desenvolver novas habilidades, elas precisam desenvolver novas skills para se manterem ou se tornarem competitivas e relevantes nesse mercado. Seguramente hoje a gente não tem mais ex-alunos, a gente tem alunos porque todo mundo vai ter que evoluir, vai ter que aprender constantemente. Na Start a gente fala muito que o desafio das pessoas hoje é se desenvolverem em 3 coisas, em tecnologias, entender como é que essas tecnologias impactam o trabalho da pessoa, modelos de negócio, como é que eu fico aprendendo e olhando e buscando referências de outros modelos de negócio para repensar a forma como eu monetizo, como eu crio uma oferta de valor para o meu cliente, e o terceiro, quais são as novas formas de gestão. Eu acho que encarar essa realidade é o primeiro passo que a pessoa precisa para entrar nessa jornada de desenvolvimento constante. A gente vai ter que aprender constantemente. Bom, vamos agradecer o depoimento do Pedro Engler. Pedro, muito obrigada pelas suas colocações. E eu acho que a hora que ele falou muitas coisas importantes aqui em relação ao trabalho pós-pandemia, e nesse último depoimento, ele fala sobre a importância da gente perceber, né, das pessoas perceberem que o mundo está evoluindo, o mundo está em constante evolução, e que, de fato, a gente precisa desenvolver novas habilidades para esse novo mundo. Eu acho que se a gente não tiver isso em mente, principalmente depois de uma pandemia que colocou a tecnologia em primeiro lugar, a gente usufruindo de tudo que a tecnologia pode nos oferecer para poder falar com as pessoas e fazer reunião e trabalhar e estar em contato com a família,
mais do que nunca, precisa desenvolver essas novas habilidades para esse novo mundo. Você que é uma pessoa que está super imersa no mundo da tecnologia, como é que você vê isso? Assim? Como é que você vê esse futuro do trabalho pós-pandemia? Eu acho que é engraçado, eu acho que foi o maior empurrão que a tecnologia ganhou nos últimos tempos, porque desde os anos meados dos anos 90 se fala em trabalho à distância, as condições mais ou menos que estavam aí, mas havia sempre uma resistência por parte das empresas ou por parte dos funcionários, porque é muito difícil você romper com um hábito de séculos, que é o hábito do escritório. Disso eu estou falando exclusivamente nesse hábito dos escritórios, né? De todo mundo ir para o escritório trabalhar e tal. Isso agora tinha começado a mudar com os coworkings, enfim, mas era uma coisa lenta, ainda não tinha sido testada para valer por ninguém. Agora, de repente, por obrigação, todos nós nos vimos jogados nessa realidade. Agora, eu ontem mesmo li que o Twitter já disse que os funcionários que quiserem continuar trabalhando em casa vão poder continuar trabalhando em casa para sempre. Eles fizeram a experiência e chegaram à conclusão que é perfeitamente viável. Então, essas eram empresas que já eram precursoras numa coisa que mais e mais vai se generalizar. Eu acho que nada vai ser como antes. E eu fico preocupada com coisas como lojas, por exemplo, que não vendem coisas que você precisa necessariamente olhar, porque, sei lá, sapato, você ainda tem gente que quer experimentar, mas uma série de coisas que a gente compra na vida, eu acho que essas lojas, sei lá, eletrodomésticos, por exemplo, suprimentos de todos os tipos, cara, acabou. Eu acho, Cora, que aquela coisa que a gente sempre falou aqui no programa, né, de futuro do trabalho, aquela coisa do cara que chega, bate ponto, chega às 9 e vai embora às 6 e tem que ficar fazendo, né, fazendo o seu trabalho ali, muitas vezes não produzindo tão bem e produzindo melhor de outras formas. Eu acho que as pessoas vão começar a olhar com um pouco mais de atenção para isso. Se você produz e produz até melhor num outro modelo de trabalho, com uma outra logística de vida, com uma outra logística de trabalho, por que não fazer isso? De repente vai ser melhor para o empregador e para o empregado. Isso já é uma coisa muito importante que está acontecendo agora, né? São as pessoas repensando os seus modelos de negócio. A gente vai ficar mais conectado às próprias casas. E eu acho que o Pedro também falou sobre um ponto muito importante, que é a questão de a gente aprender constantemente, né? Isso já era uma coisa que, quando você entrevistava pessoas que falam sobre o futuro do trabalho, a gente já ouvia muito, né? Que a gente vai passar cada vez mais a ter que aprender constantemente por conta também da velocidade na mudança de tudo, né? Não só aprender constantemente, como entender que os trabalhos que são cerebrais, os trabalhos que estão no campo das ideias, são os trabalhos que vão ser realmente valorizados, e a gente vai deixar de uma vez por todas o que é mecânico para a máquina fazer. E isso já era uma coisa que estava em curso, e é algo que vai ser mais acelerado, vai acontecer, né, com mais velocidade agora, por conta dessa pandemia e por conta da gente estar mais em contato com a tecnologia e da gente também otimizar mais o nosso tempo. Acho que a gente tem uma super oportunidade nas mãos. Por outro lado, a gente tem um super problema, porque, ao mesmo tempo, há uma automatização cada vez maior de uma quantidade de funções. Isso, evidentemente, vem de antes da pandemia, mas são processos que também estão se acelerando por causa da pandemia, que é a mecanização, a robotização de uma série de tarefas. Você vê, já estão fazendo testes para drones entregarem coisas, e acho que o mundo, em consequência disso, vai ter que considerar como vão viver os milhões de pessoas desempregadas. Eu acho que a ideia da renda universal, que era uma ideia que vinha sendo adiada, era uma discussão que já se sabia que em algum momento seria preciso ter, mas essa discussão agora é urgentíssima, é premente. Nós vamos ter que reconsiderar toda a forma como a gente vive, não só a forma como a gente trabalha, mas a forma como nós, sociedade, vamos evoluir a partir daqui. Isso, com certeza. E olha, para aprofundar ainda mais essa conversa, a gente falou com o editor do Canal Meio, Pedro Doria, que ressaltou a importância da internet durante a pandemia. Vamos ouvir.
Pandemias a gente vive desde sempre. A humanidade conhece pandemias. Nós estávamos ainda na pré-história e já havia pandemias e já havia o hábito do isolamento social. Quer dizer, essas doenças barbaramente contagiosas, muitas vezes assassinas, que tomam a humanidade, elas são doenças que acontecem de forma cíclica na história, sempre aconteceram, temos inúmeros registros delas, muitas vezes nós não sabemos identificar que doença exatamente era aquela sobre a qual as pessoas no passado estão falando, mas nós sabemos que aconteceu, qual tipo de impacto teve nas sociedades. O que muda agora para a gente é o seguinte: essa é a primeira pandemia que ocorre com a presença da internet, com a presença da tecnologia digital. E isso faz toda a diferença, porque é a diferença da proximidade. Repentinamente, o isolamento social, ou seja, o distanciamento dos corpos, para evitar contágio, é possível e, junto a isso, nós não precisamos abrir mão de ter a presença de pessoas que nós conhecemos, a presença das pessoas de quem gostamos. Repentinamente, todas essas tecnologias que a gente já sabia que existiam, né, como de teleconferência, que é a mais óbvia, e que todo mundo meio que hesitava de fazer, de usar, tal, de repente estamos todos nos tornando muito mais confortáveis com elas. Se existe uma vantagem que a tecnologia nos traz, é justamente essa, a de que conseguimos manter algum tipo de proximidade daquelas pessoas de quem nós gostamos. O jornalista compartilha da visão de Engler de que a pandemia pode acelerar alguns processos de trabalho e educação. Depois da pandemia, a importância da tecnologia ainda é um mistério. Por que eu estou falando disso? Por um motivo muito simples. A gente tem que entender que tem uma variável aí que nós não conhecemos. E essa variável é quanto tempo vai durar. Se nós ficarmos durante um período de 1 a 2 anos fazendo de forma intermitente essas quarentenas, de repente voltando para casa e ficando dentro de casa durante 2, 3 meses, aí voltando 1, 2 meses ao convívio e voltando, se esse período de quarentena se estender muito, o que provavelmente vai acontecer é que, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida educacional, na vida educacional dos nossos filhos, certamente, como na nossa vida profissional, a gente vai começar a perceber que o teletrabalho vai se impor, que a teleeducação vai se impor, quer dizer, educação à distância, né, via computador. Essas coisas que eram tecnologias que a gente via como, olha, no futuro próximo, lá por 2030, 2040, todo mundo vai fazer aula pela internet, todo mundo vai trabalhar pela internet, vamos trabalhar de casa, tudo mais. Essas coisas que nós falávamos, elas vão provavelmente se acelerar. Pedro ainda falou sobre o efeito da tecnologia na medicina e na educação nesses novos tempos. A questão da saúde, a questão da educação, ampliação de acesso, é uma questão mais delicada e são questões que a gente tem que lidar de forma distinta. Quando a gente está falando de educação, a gente provavelmente vai testemunhar não um aumento de acesso, mas, na verdade, um ampliador de desigualdades sociais que existem presentes. Num país hoje, como o Brasil, todas as crianças estão em casa. Todas as crianças estão em casa porque as escolas estão fechadas. Isso foi uma decisão de prefeitos e governadores em todas as regiões do país. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: os meus filhos, que são de classe média e vivem na zona sul do Rio de Janeiro, que é a área mais rica do Rio, os 3 estão ótimos. Os meninos menores de 9 e 10 anos se adaptaram muito rápido até a aula pela internet. A Laura, que é mais velha, já tem 17, não teve dificuldade alguma. Então, tem alguma coisa ali de uma diferença de hábito. Tá? Agora, cada um dos 3 está na frente de um computador diferente. Eles não têm esse tipo de dificuldade. Enquanto que crianças que estudam em escola pública, não longe daqui, tá? Existem comunidades carentes muito perto da minha casa, o Vidigal, a Rocinha. Nesses lugares, muitas vezes as crianças têm acesso a um telefone celular. Ou, às vezes, nem isso, porque esse aparelho também é usado pelos pais. Quer dizer, o tipo de equipamento que você tem e o tipo de acesso que você tem à internet faz muita diferença. E num país desigual como o Brasil, momentos como esses
ampliam, não diminuem a desigualdade social. Agora, com medicina, possivelmente vai ser diferente. Porque medicina você não precisa ter o equipamento. A questão do mais médicos, por exemplo, quando vieram médicos de Cuba, não é só porque faltam médicos no Brasil, embora faltem. É porque é muito difícil você pegar um rapaz, uma moça recém-formados em medicina, que já saem ganhando salários altos de 8, 9, 10 mil reais. É muito difícil você convencê-los a irem para o interior do Amazonas. Pois bem, para esse tipo de atendimento, uma pequena UPA, né? uma unidade de pronto atendimento no interior que tenha um enfermeiro, uma enfermeira e uma máquina dessas, pode fazer um atendimento básico via telemedicina com muita facilidade. E você, para muitos casos de menor urgência, que são a maioria dos casos, você repentinamente consegue ter bons médicos atendendo em todas as regiões do país. Então, nesse sentido, a medicina pode provavelmente diminuir as diferenças sociais do Brasil. Olha, eu agradeço muito ao Pedro e é curioso, né? Nós estamos os dois, como se diz em inglês, nós estamos na mesma página, porque a percepção que ele tem, inclusive da telemedicina, é a mesma minha. Consultas de triagem, aquela coisa que você vai na UPA para o pessoal da UPA dizer se você tem que ir para o hospital ou vai para casa e toma 2 aspirinas e cama de 4 em 4 horas, não sei o quê. Isso daí, eu acho que cada vez mais nós vamos ter mais medicina à distância. Inclusive, isso seria uma coisa que poderia ajudar muito nos lugares do Brasil onde não chega a medicina. Porque ainda é melhor você ter uma medicina à distância do que medicina nenhuma. É claro que ela não resolve todos os problemas, mas que ela resolva 10% dos problemas que chegam numa UPA, olha, isso já é muita coisa, já é um desafogo. E tanto, Pedrinho, muitíssimo obrigada pela sua colaboração. Eu sou fã do Pedro, eu adoro ele. Eu também sou muito fã do Pedro, Cora, eu gosto muito dos textos dele, gosto muito dos livros dele, enfim, sempre estou acompanhando ele no canal Meio. Super obrigada, Pedro, pela sua participação aqui. E eu acho que ele fala sobre muitas coisas importantes, e pegando agora o finalzinho, que ele falou sobre a questão da medicina, que você já até citou, ele fala sobre essa história das crianças, né? Que as crianças estão todas em casa, mas tem crianças que têm ali, ele deu o exemplo dos filhos dele, cada filho tem um computador para estudar, e isso não é uma realidade do sistema público no Brasil, né? 90% das escolas públicas não tem internet no Brasil. Então, a gente está diante de um problema muito grande que exacerba, né? E que coloca a gente muito ali de frente para essa desigualdade social. Eu acho que isso tem que ser um assunto recorrente, porque a gente vai precisar resolver isso de alguma maneira. Eu estava assistindo uma entrevista com Yuval Harari, e ele diz assim: é fato que agora estamos vivendo as consequências da desigualdade social. Há alunos, essas são as palavras dele mesmo, há alunos sendo deixados para trás, e isso só piora a desigualdade. O governo deveria investir esforços maiores futuramente para fechar essa brecha digital, porque isso se tornará mais e mais importante não só na educação, mas também no mercado de trabalho, como a gente está falando aqui, né? E aí ele termina dizendo: num país como o Brasil podem surgir novas oportunidades. Se conseguirmos derrotar os nossos demônios interiores, ódio, ganância e ignorância, não só derrotaremos o vírus, mas construiremos um mundo melhor. Então, acho que essa fala dele, ela tem muito a ver com o que o Pedro está dizendo, né? A gente está diante de um problema que essa pandemia botou aqui muito escancaradamente para a gente. A gente fala aqui do nosso meio, a gente fala dos nossos filhos, na semana passada, a gente discutiu homeschooling, falou sobre ansiedade nas crianças, e a gente está falando sobre um grupo muito privilegiado de crianças. Mas e as crianças do sistema público, né? Como ficam? Como fica essa educação? Essas crianças que estão em casa, que não têm computador, as professoras não conseguem falar. Então a gente depende também de um governo que trabalhe para que isso aconteça. E está muito difícil da gente confiar que o nosso governo vai trabalhar para que isso aconteça. Olha, o nosso governo não vai trabalhar para rigorosamente nada, zero, exceto livrar a pele do Bolsonaro e dos seus filhos. É a única coisa que o nosso governo sabe fazer. Mas, em algum momento, na humanidade como um todo, a internet já é, eu acho, mas vai passar a ser uma coisa como água ou luz, absolutamente fundamental numa residência. Quer dizer, não vai se entender mais uma casa sem internet. E a questão do saneamento básico nas favelas, por exemplo,
nas comunidades que resolvem a luz puxando gatos e tal. Isso o mundo vai ter que parar para dizer, olha, não dá para as pessoas viverem assim. Isso tem que ser resolvido. Eu não digo por bondade, não. Eu digo porque as pessoas vão precisar, vai ser a forma de entrar em contato, a forma de se trabalhar. Então, na marra, vai ter que se resolver essa Sim, questão. senão a gente vai excluir cada vez mais as pessoas desse cenário, né? E eu acho que a gente tem que olhar para isso com atenção e parar com essa história de ficar excluindo as pessoas, deixando para trás uma quantidade imensa de alunos que não têm acesso a isso, pessoas que não têm saneamento, como você está falando. A gente precisa, de uma vez por todas, olhar para essa desigualdade e fazer com que não seja tão desigual assim, né? A pandemia deixou muito claro o quanto o mundo é desigual, né? Deixou muito claro. E eu acho que o Pedro também faz outras análises muito interessantes. Primeiro ele diz, né, ele começa falando sobre essa pandemia especificamente, em que a gente tem a internet, em que a gente tem a chance de ver a nossa família, de ver as pessoas que a gente ama e de trabalhar por home office, que é uma coisa que nas outras pandemias não aconteceu, não tinha, né? As pessoas não tinham essa chance, não tinham essa oportunidade. Então, na verdade, é uma oportunidade que a gente está tendo mesmo de viver essa pandemia não estando com os nossos parentes de maneira nenhuma. A gente não está como a gente gostaria, a gente não está dando um abraço, a gente não está dando um beijo, a gente não está ali no contato físico, mas a gente pelo menos consegue ver esses parentes através de uma tela. A gente tem essa presença virtual que é tão importante. Acho que estaria sendo muito mais difícil se a gente não tivesse, né? E ele ainda fala sobre essa história do quanto tempo vai durar. A gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar indo e vindo, quanto tempo a gente vai poder sair e daqui a pouco a gente vai ter que de novo entrar em reclusão, e a gente sai e entra em reclusão. Então você tem uma aceleração gigantesca desse teletrabalho, dessa teleeducação, para a qual a gente estava preparado a longo prazo, mas a gente não estava preparado também a curto prazo. Então isso tem um impacto gigantesco na saúde emocional das pessoas. Ele nem fala da saúde emocional, mas eu concluí pelo que ele estava falando ali, que a gente pode ir por esse caminho. E a gente também precisa olhar para isso com muita atenção, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar e existem processos que estão sendo altamente acelerados. Eu posso até te dizer, pela minha experiência, eu reconheço que está sendo muito mais fácil a gente ter essa possibilidade da tecnologia na nossa vida, mas ao mesmo tempo eu me pego muitas vezes exausta pela quantidade de vezes que eu preciso recorrer ao computador e recorrer ao meu celular para resolver absolutamente tudo. Porque antes você recorria ao celular e você recorria ao computador para resolver uma coisa ou outra, para você trabalhar, mas você ia lá fora, você também tinha o contato físico, você tinha o contato com as pessoas. Se você quisesse resolver alguma coisa na rua, você ia resolver uma coisa na rua. Hoje, para você comprar um lápis, para você comprar uma cola, para você fazer as suas compras do supermercado e para você, sei lá, fazer o que você quiser, você está recorrendo à tecnologia. O que é muito bom, por um lado, mas, por outro lado, eu sinto uma exaustão tecnológica muito grande. Assim, é um desabafo mesmo que eu faço, porque eu me pego muitas vezes cansada de ter que recorrer o tempo inteiro à tecnologia e de estar olhando muito mais para o meu celular do que eu gostaria. Mas não tem outro jeito, né? Então, assim, a gente tem que tentar buscar a nossa sanidade mental dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? E que bom, claro, que bom que a gente tem a oportunidade de ter a tecnologia ao nosso alcance para minimizar essa falta de certas coisas. Olha, curiosamente, no meu caso particular, a minha vida não mudou muito em termos de tecnologia por um motivo muito simples. Eu não tenho carro, isso faz uma diferença na vida das pessoas. Eu não moro num lugar que tem uma padaria logo aqui embaixo. Então, os últimos anos da minha vida, eu, em geral, peço tudo pelo online. Supermercado, eu só entro de vez em quando para comprar supérfluo. Banco, eu não me lembro quando foi a última vez que eu pisei num banco físico, digo, numa agência bancária. Não tenho mais a lembrança disso. E por aí vai, a minha vida já é uma vida muito, muito voltada para as telas, mais do que a da maioria das pessoas. Eu reconheço um pouco pela profissão, um pouco também pelas circunstâncias geográficas, digamos assim, porque eu acho mais simples, né? Sim. Então você não está tão exausta tecnologicamente quanto eu. Não, e o próprio fato também de já não trabalhar na redação há muitos anos. Trabalhar em casa, mandar o que eu escrevo para o jornal, isso já era uma rotina para mim há muitos anos.
Então, sob esse aspecto, a quarentena não fez grande diferença na minha vida, não. A coisa que tem me estressado são coisas muito pequenas, é engraçado. São coisas com as quais eu não tinha muita familiaridade. WhatsApp, como você sabe, eu uso pouco, não é uma coisa que eu use muito. E eu comecei a usar o WhatsApp Web, porque já que eu estou sentada mesmo no meu computador e tal. Então, no outro dia, eu estava apanhando para marcar uma resposta, sabe? Eu Uhum. estava num grupo com os amigos, eu simplesmente não sabia como marcar aquele trecho de conversa para responder. Aquilo fica uma barrinha do lado, separa com uma cor um pouco diferente, né? E aí tive que pedir socorro. Ou apanho com a câmera do notebook, mas são coisas que eu nunca virtualmente tinha usado na minha vida. Mas, tirando isso, não, zero estresse. É isso aí, Corinha. Olha, a quarentena obrigou as pessoas a se adaptarem a uma nova realidade. As comemorações também acompanharam essas mudanças. Durante o período de isolamento social, datas comemorativas como aniversário, Dia das Mães, chá de bebê e até casamento ganharam novas formas, como as lives, por exemplo. Pois é, a saída foi encontrada por alguns casais durante a quarentena para não adiar o sonho da vida a dois. Depois de planejar a cerimônia nos mínimos detalhes, o casal Juliana Nunes e Breno Alencar resolveu seguir com o casamento, mesmo sem a presença dos amigos e de toda a família. A Juliana contou pra gente como foi adaptar a cerimônia para a nova realidade do mundo. Durante a quarentena, eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos, que era me casar. Para resumir bastante a história, eu comecei a namorar com o Breno em 2013. Em dezembro de 2018, ficamos noivos e logo depois do pedido, começamos a programar a nossa festa, cerimônia, apartamento e tudo que envolve esse sonho. Mas, no dia 16 de março, a nossa cerimonialista nos sugeriu mudar a data devido à pandemia. E isso pra gente, principalmente para mim, foi um choque. No início foi bem difícil, mas devido à situação aceitei mudar a data da festa. Mas, no dia 1º de maio de 2020, conseguimos realizar a nossa cerimônia somente para os nossos pais na sala da casa da minha mãe. E foi mágico, sem dúvida, a melhor experiência que já vivi até hoje. Eu não tenho dúvida de que a cerimônia, como havíamos planejado, seria muito especial, mas amamos a forma como foi e não trocaríamos por nada. Encomendamos um bolo e um jantar, alugamos algumas mesas e arranjo, compramos umas flores. Comprei pela internet um vestido branco, minha irmã fez a minha maquiagem. E assim foi o meu casamento, na sala de casa. O fato que mais me entristeceu foi não poder compartilhar esse momento com a minha família e amigos. Por isso fizemos uma live, para que os mais próximos pudessem assistir e viver um pouquinho dessa emoção com a gente. Corinha, quantas experiências novas as pessoas estão vivendo, né? Impressionante, eu estava pensando nesse casamento, que coisa curiosa, né? Muito, Casamento, né? sabe que a gente daqui a pouco vai estar achando tudo isso perfeitamente normal. E vai ser, olha, a gente estava fazendo aquela maluquice de Destination Wedding, né? Uhum. Todo mundo ir para um lugar para festejar o casamento, não sei. Hoje isso me parece uma coisa maluca sob todos os aspectos, não te parece, não? Principalmente sobre o aspecto econômico, né? Sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto de saúde, você pega um avião, você vai para não sei onde para ir para o casamento. Gente, o mundo pós-pandemia estará muito mudado, sem dúvida. Assim, sobre o aspecto de saúde, com certeza em tempos de pandemia, mas eu só penso antes da pandemia, quando as pessoas estavam começando a fazer essa história de convida todo mundo, vai todo mundo para Paris no casamento, vai todo mundo para a ilha tal, enfim. Eu só pensava no bolso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, Mas socorro! você sabe que eu descobri, através de uma amiga, que muito disso acontecia justamente por questões econômicas. Gente que conhece muita gente, que tem família muito grande, sai mais barato você ir para Florença ou para Timbuktu, ou sei lá para onde, e fazer um casamento lá com meia dúzia de pessoas, do que você ter que fazer uma festa para 500 pessoas no Brasil. É verdade, faz sentido, não tinha pensado nisso, sabia? Não era, pelo contrário, não era uma extravagância econômica. Em muitos casos, era uma forma de fugir da despesa de um casamento em que você tem que. Porque se você tem uma família grande, se você tem muitos amigos, e aí você não pode chamar fulano, não vai chamar cicrano, você está comprando uma briga com todo mundo. É Então, pronto, isso. você faz casamento em Florença, quem quiser vem, é ok. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Agora, realmente, em tempos de pandemia, a gente não vai pegar um avião e não vai encontrar ninguém do outro lado do mundo. Não vai ter o menor sentido.
Não faz o menor sentido. E provavelmente essas coisas vão acontecer cada vez mais. Pelo menos por alguns meses. Porque eu não acredito em mudanças radicais na humanidade, não, sabe? Então, acho que isso vai ser só durante alguns meses. Depois vai estar tudo de volta ao estágio que era e pronto. É isso aí. Agora estamos falando de lives, né? A gente está falando da live do casamento da Juliana e as lives se tornaram rotineiras durante a quarentena. Todos os dias, cantores, influenciadores e vários outros profissionais fazem transmissões ao vivo. Esse tipo de conteúdo pode atingir muita gente e nos faz refletir sobre o comportamento que devemos ter. Será que os cuidados que temos no nosso dia a dia também se aplicam ao mundo virtual? Nós conversamos com a especialista em posicionamento e construção de autoridade, Natana Lacerda. Ela falou sobre como dar destaque ao conteúdo em meio a tantas transmissões. Um ponto básico para você se destacar é você avisar a sua audiência o dia e horário onde vai acontecer essa live. Porque o que muitas pessoas fazem é abrirem lá uma transmissão ao vivo despretensiosamente e só contarem com a audiência que estiver ali naquele momento vendo. A ideia é que todo o seu público, inclusive que está em outras redes sociais, listas de transmissão, nos stories, pessoas que te acompanham, elas saibam que um dia X, uma hora X, você vai estar lá ao vivo. Outra coisa que pode ser interessante é você pesquisar os horários onde tem o maior pico de live e procurar fazer em outros horários. Não num horário onde está todo mundo ao vivo, onde tem o maior número de pessoas ali. Porque a sua concorrência fica muito grande e a pessoa ela vai ficar curiosa de ficar passando por outras lives, você não vai conseguir reter o público ali. Natana também explicou a importância de agir com naturalidade na live. O ao vivo, a questão é que não tem como a gente esconder os erros que a gente comete. Mas tá tudo bem errar, ok? Como é uma transmissão ao vivo, as pessoas estão acostumadas a te ver e de repente você gagueja, você fala uma palavra errada e se corrige, você dá risada, o telefone cai, 1000 coisas podem acontecer, eu já vi acontecer, né, nessas transmissões. Você precisa agir o máximo possível de forma natural, como se a pessoa estivesse bem na sua frente mesmo. A ideia das lives é para dar essa sensação. Não precisa ser esse show todo. A especialista, então, deu algumas dicas para uma boa transmissão. A live ela demora um tempinho para começar. Se você começa já dando conteúdo, as pessoas que chegam depois, elas acabam assim se sentindo um pouco mais perdidas. Então, entra na live, você pode pôr uma música, ou você pode ir falando oi para as pessoas, terminando de ajeitar as coisas, não tem problema, tá? E você vai dando ali alguns minutos para que a rede social ela informe, né, todos os seus seguidores de que você tá ali ao vivo. Outra coisa importante é você já digitar o tema da live ali no comentário e fixar esse comentário. Outro ponto, faça uma boa introdução, fala qual é o assunto, o que vai ser abordado nessa live, quais vão ser os melhores pontos e tal. E antes de começar o conteúdo em si, ou show, seja lá o que for, peça para as pessoas clicarem lá no aviãozinho, na setinha e compartilharem a sua live com amigos que elas acham que gostariam de estar ali, ou que gostariam de ouvir esse conteúdo. Porque você precisa contar, sim, com as pessoas que estão na sua live para que ela cresça em audiência, para que mais pessoas estejam presentes ali. Muito importante, live é interação. Quando você for fazer o roteiro da sua live, já pensa direitinho em tudo que você vai falar e quais são as perguntas que você pode trazer para o público interagir. Já explica para o público se você vai responder dúvidas no final. Já deixa essa interação e incentiva esse público a interagir. Outro ponto importante é você ter constância, frequência nessas lives que você está fazendo, para que o público se acostume a te ver ao vivo naquele dia, naquele horário que ele já marque ali na agenda e comece a se habituar. Outra dica para você aumentar a tua audiência é você fazer lives compartilhadas. Elas ficam mais dinâmicas porque você vai estar ali fazendo uma live junto com uma outra pessoa que pode trocar ideias com você sobre esse assunto e você tem a audiência dela mais a sua ali juntas, unidas. E o que será que não deve ser feito nas lives? Segundo Natana, o que não vale no mundo online
é o que também não faríamos no mundo offline. Eu costumo dizer que hoje em dia existe uma linha muito tênue entre a vida pessoal, profissional, né, entre a vida pública e a vida privada. E o mais importante é que todo mundo que decida se expor, e todas as pessoas do mundo, né, mas principalmente quem decide se expor dar a cara, procurar sempre se melhorar, né? Pensar sobre sua própria conduta, sobre seus valores, sobre o que é importante para si e se melhorar. É muito importante que as pessoas não fiquem preocupadas só com a live. Aí, como eu vou me comportar nessa live? Qualquer tipo de transmissão ao vivo, ela vai dar mais vazão para a sua espontaneidade, né? Então, você vai ser muito mais próximo daquilo que você é de verdade. E se você tiver ali questões a aprimorar, elas podem aparecer. Mas se não for nada grave, nada com uma desculpa, nada que uma retratação, vamos dizer assim, não resolva. Corinha, já temos muitas dicas da Natana. Natana, muito obrigada pelas suas dicas aqui no Aquelas Duas. Muitas dicas para as lives. Eu fico muito impressionada como essas pessoas que vivem, né, essa realidade todos os dias, desde antes da pandemia, como elas conseguem formular já uma cartilha toda, já tem, né, todas as dicas para dar. Eu nunca participei de uma live, nunca fiz uma live, não estou tendo tempo, mas você outro dia, recentemente você participou de uma live, né? E uma Mas live vem cá. compartilhada, né? Não, nós fizemos muita live na época da rádio, lembra? Ah, não, na época da rádio, eu tô falando agora, nesse período de pandemia, eu não consigo assistir as lives e eu nunca fiz uma live no período de pandemia. Eu não consegui ainda fazer uma live no período de pandemia. Lógico, na nossa época de rádio, a gente fazia live direto, né? Como era bom, né? Tenho muita saudade dos nossos ouvintes todos dando palpite, entrando na conversa. Ah, era muito bom, era muito bom. Mas você fez, durante a pandemia, você fez Eu agora fiz. recentemente uma live compartilhada, que inclusive a Natana falou que é muito legal de se fazer e tal. Como é que foi para você essa Com o Neto. experiência? Eu fiz com o Neto. Foi. Ele também não tinha feito ainda, então nós nos reunimos meia hora antes para botar tudo mais ou menos nos trinques. Depois você vai descobrindo que coisas que te parecem ideias geniais atrapalham muito, porque eu peguei o meu notebook para trabalhar, mas aí resolvi deixar aberta a live, porque na minha parte da live não apareciam as perguntas dos espectadores, Dos espectadores, convites, sei lá, do pessoal que estava conosco, em suma. Então, eu achei que seria interessante deixar o geral da live na tela do meu computador, de mesa, e ficar com a minha metade da live aqui no notebook, mas isso atrapalhou muito, para dizer a verdade, que eu não conseguia nem ver uma coisa nem outra, então hoje eu já mudaria isso. Eu, às vezes, eu me sinto um pouco frustrada, porque eu gostaria muito que... Aquele sistema que a gente tinha na rádio, por exemplo, era muito bom, porque a gente tinha sempre um produtor dizendo para a gente que a gente tinha feito alguma pergunta. Então, uma live, duas pessoas, quando você tem uma terceira para pegar as perguntas, chamar atenção para as perguntas, é ótimo, porque é difícil, às vezes, você estar fazendo a live, estar se concentrando no rosto do teu colega de live e, ao mesmo tempo, ver as perguntas, porque elas passam muito rápido, né? Então, eu sinto um pouco essa sensação de frustração sempre, de que eu acho que a conversa podia render mais. Eu acho que isso a gente ainda vai equacionar de alguma maneira, eu acho que isso é muito fácil de resolver. É uma questão de software, eu acho que é uma questão de configurações que as próprias ferramentas de teleconferência vão perceber que podem ser modificadas. Então, isso eu acho que é uma questão tranquila. Tem algumas coisas que eu não entendo, gente que faz live com uma bagunça louca em casa também. Eu sei que nenhuma casa está arrumada a essa altura do campeonato, mas você não precisa fazer uma live com a tua cama toda desfeita atrás. A gente está virando muito voyeur de ambientes, né? Então, eu presto muita atenção onde a pessoa está fazendo a live, na casa, enfim, tem todo esse lado. Qual é o recado daquela live, para além do que a pessoa está dizendo, né? Eu também tenho reparado nas lives. Aí, lives que eu digo não são as lives assim do Instagram, que eu não consigo, as pessoas ficam comentando das lives e eu falo, ai, não vi, não consegui. Eu não estou conseguindo acompanhar nem depois. Mas
no próprio, a gente já conversou sobre isso também, nos próprios jornais, nos telejornais em que os jornalistas estão falando e dando opinião, os colunistas de dentro das suas próprias casas, a gente fica prestando atenção no fundo, né? Tem todo ali um BG que a gente não prestava atenção, não estava acostumado com isso, e hoje a gente está ligado. Então, realmente, acho que precisa estar minimamente arrumadinho. Agora, ela falou uma coisa que outro dia eu percebi, que tem um certo horário em que as pessoas fazem mais lives, porque como tem muita gente de home office, trabalhando de home office, tem gente que está trabalhando até 6, 7 horas da noite. Sim, então, claro, você não antes das 6. Pois é, eu vejo no meu Instagram que tem um horário de pico, tipo 7h30 é um horário de pico, todas as bolinhas lá em cima dos stories estão de live, as pessoas todas estão ao vivo. Então, realmente tem essas coisas que passam despercebidas, mas que a gente precisa prestar atenção. As pessoas, né, que estão interessadas em fazer live, que tem um público grande, e tem que prestar atenção nisso, para você não fazer uma live no mesmo horário que uma outra pessoa que está falando mais ou menos sobre o mesmo assunto que você. Então, tudo isso precisa ser estudado. Olha, é muito curioso, né? Todo esse fenômeno, é muito novo, né? E outra coisa que está se fazendo muito, e que eu acho que talvez continue, é terapia online, hein? Isso está acontecendo direto, né? Se você conversar com qualquer terapeuta, você vai ver que a vida deles não mudou. A única coisa que mudou é que eles não fazem mais atendimento presencial, mas fazem atendimento online. Porque é um momento em que as pessoas estão precisando muito de terapia, então virou uma necessidade essencial na vida de muitas pessoas. E aí o jeito é fazer via Skype, via Zoom, via qualquer... Mas isso eu acho que é uma coisa que vai permanecer para além da live. Isso vai continuar acontecendo. Eu também acho. Olha, nosso programa está chegando ao fim. E temos as nossas dicas. Você preparou alguma dica? Pensou em alguma dica para os nossos ouvintes hoje? Eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que foi botar um monte de músicas na nossa playlist no Spotify. Não acredito! Que notícia boa! Ganhei meu dia! Sabe por quê? Porque eu, no outro dia, estava ouvindo uma música do The Kinks, Sunny Afternoon, e aquela música ficou na minha cabeça com uma força nostálgica, sabe? Uma música dos anos 60, e fala de uma tarde de verão, meio morta, mas uma tarde de verão. E eu fiquei pensando, caramba, era um outro mundo, sob todos os aspectos era um outro mundo. Eu fiquei ouvindo aquela música milhões de vezes na minha cabeça, e pronto, e fiquei assim, feito um animal nostálgico aqui, cantarolando junto com o computador e tal. E aí eu botei várias músicas dessa época na nossa playlist, então você vai ver que tem um monte de coisas dos anos 60 nesse momento lá. Ai, que delícia! Pois é. Essa é a sua dica, então, a nossa playlist. Adorei! A nossa playlist, porque está com muita coisa diferente e muita coisa dos anos 60, eu não resisti, eu botei tanta coisa bonitinha lá e tanta... que delícia! Eu vou conferir. Eu ouço praticamente diariamente a nossa playlist fazendo alguma coisa, quando eu vou lavar louça ou quando eu vou arrumar casa. E aí eu boto a playlist de fundo. Às vezes, até quando eu estou brincando com o Theo, eu boto a playlist de fundo. Então, vou botar ainda hoje a playlist de fundo para alguma tarefa doméstica, porque há de ter alguma tarefa doméstica. Elas nunca... Eu botei duetos do Francisco Alves e do Mário Reis, isso já não é nem anos 60, isso é anos 50, né? Já vai até mais longe. Mas delícia. Muito bem, e olha, eu termino o programa com uma dica. Acabou de ser lançado o documentário Minha História, que lá na Netflix, que mostra os bastidores da turnê de lançamento da autobiografia da Michelle Obama. Como documentário, eu acho que deixa muito a desejar. Eu não acho um bom documentário, mas eu acho muito interessante de ver e conhecer um pouco melhor a Michelle. Tem muitas falas dela, muitas entrevistas, muitos momentos dessa turnê. Realmente a câmera fica atrás dela durante a turnê todinha. Muitas conversas dela com jovens e muitas coisas interessantes que ela fala. A gente consegue entender melhor a Michelle, quem é essa pessoa, quem é essa personalidade, quem foi a Michelle que foi primeira-dama e quem é a Michelle agora e quem são essas duas misturadas. Então, eu acho que vale a pena por isso. Não estou aqui indicando um documentário primoroso, não é. Mas eu acho muito interessante para conhecer um pouquinho mais sobre ela. E está lá na Netflix,
se não me engano, sei lá, tem 2 semanas que estreou, e as pessoas têm falado bastante, e eu fiquei curiosa, fui lá assistir e fiquei feliz porque conheci um pouquinho mais dela. Tem 1h30, é um documentário relativamente curto, então dá para ver numa boa. É isso, Corinha. Ficamos por aqui. Nossos ouvintes podem fazer contato com a gente no @aquelas2podcast no Instagram e também no aquelas2@gmail.com. Certo? Perfeitíssimo. Então, um beijo muito grande para você. Continuo, sigo com muita saudade, com muita vontade de te abraçar. Vai passar, fiquemos em casa e daqui a pouco a gente está junta de novo. Com toda certeza, meu bem. Beijos para todo. Beijo, até mais. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.